Te adoramos, te exaltamos. Queria compartilhar com a igreja nesse momento uma palavra que está no texto em 2 Reis, no capítulo 4, por gentileza. Segunda Reis, capítulo 4, vamos ler o verso 1 ao verso 7. Amém? Quem não encontrou, só lê no telão. Eu sei que vocês encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, na sua dependência, nos colocamos mais uma vez sobre este altar para compartilhar da tua palavra, agora revelada à tua igreja. Nessa noite, ó Deus, nos colocamos aqui na dependência para que o teu nome seja glorificado. Nós diminuímos para que o Senhor cresça, transborde, transpareça e seja exaltado através da sua palavra revelada. Fala à tua igreja, Senhor, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nesta noite, a fim de que cada um de nós que aqui se encontra, ó Deus, não venha sair da mesma forma que entrou. Pois a tua palavra é viva, poderosa, uma vez lançada, ela cumpre o que lhe apraz, ela não volta vazia. Assim cremos, entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. No nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. Assim como todos os dias, hoje não foi diferente, né? Uma correria. Eu cheguei aqui já um pouquinho atrasado, mas Deus é misericordioso. E durante o dia, não sei como é que foi o seu dia hoje, foi um dia bem corrido também no trabalho, o Senhor ministrava o meu coração sobre essa palavra. Ela tem um tema, né? O tema dessa mensagem fala sobre os tempos de crise que vivemos e as lições que aprendemos nesses tempos de crise. Sei que não será o primeiro nem o último momento de dificuldade e luta que você vai passar, mas a pergunta que fica é: o que você tem aprendido nos momentos de dificuldade na sua vida? Para que esse aprendizado não sirva só para outros momentos, mas também como testemunho para outras pessoas. Porque nós somos as cartas vivas do Senhor. Somos, muitas vezes, a Bíblia que o mundo não lê. Porque é através das nossas palavras e principalmente das nossas atitudes que muitas pessoas vão buscar auxílio, vão buscar o Evangelho, vão buscar a Deus. E nós precisamos aprender, porque a nossa vida, desde o momento em que nascemos até o último dia, será de aprendizado. Ninguém vai morrer nessa vida, passar por essa vida e aprender tudo, impossível. Mas temos que buscar aprender de Deus
daquilo que Ele tem buscado nos ensinar. Temos que estar com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração atento a todas as coisas. E o diabo, nosso adversário, ele tem tentado de tudo para tirar a nossa atenção daquilo que é mais importante. Essa é a principal tarefa dele, porque só precisa se desvirtuar, tirar a sua atenção daquilo que Deus tem preparado para você. Por isso, não é uma ou duas, né? Às vezes às vezes a gente brinca, né? Que vem de 10 em 10 para não embolar, mas é crise financeira, é crise no casamento, é na saúde, é tanta coisa que acontece, às vezes uma, às vezes duas, às vezes várias ao mesmo tempo. E é por isso que nós precisamos entender que este momento que estamos vivendo tem um propósito. A nossa vida moderna, ela trouxe muitas coisas boas, né? Muitos benefícios, principalmente a tecnologia. Eu sou oriundo da tecnologia, gosto da tecnologia, estudo sobre isso. Mas sabemos que a tecnologia, apesar de facilitar a nossa vida, a ponto de fazermos coisas hoje que fazíamos no passado, dentro de casa. Quando, por exemplo, você enfrentou uma fila para poder pagar uma conta hoje? Você lembra disso? Eu já não lembro mais, nem de casa eu saio para ir para banco. Hoje o aplicativo no seu celular faz praticamente tudo, de depósitos, né, a transações, pagamentos de fatura. Você está lá no conforto da sua casa, no seu sofá, e você está fazendo tudo que antes você teria que sair de casa, enfrentar uma fila de banco e por aí vai. Quem já viveu isso como eu já vivi, nesses 50 anos de vida, sabe muito bem o que foi ou o que é, né, o que era no passado. Então a tecnologia é uma coisa boa, só que com ela também muitas consequências, quando não sabemos como administrar, acontece. Muitas coisas que nos levam a depender mais deste mundo do que das coisas de Deus. Às vezes a gente questiona, pastor, por que eu não vejo muitos milagres? Talvez aqui você não veja, apesar de estarem acontecendo de N formas, pois a multiforme graça de Deus, ela se manifesta de N maneiras. Mas às vezes procuramos na internet, vemos alguns vídeos, algumas reportagens, falando a respeito de milagres lá na África, pessoas sendo curadas, movimentos, né, pentecostais, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E aí perguntamos por que muitas vezes isso não tem acontecido com maior, né, ou com mais frequência, mas tem sim. A questão é, será que nós estamos procurando isso? Será que nós saímos de casa, quando estamos indo para o culto, pedindo a Deus, Deus, fala comigo, usa um pastor, Senhor, usa alguém para ser um milagre na minha vida? Isso tudo também depende da nossa fé, da nossa busca. E às vezes nós estamos tão distraídos, focados nas coisas, nos acontecimentos, nos problemas, que esquecemos de viver a cada dia o que Deus tem preparado para nós, os milagres. Acordar hoje foi um milagre, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Chegar até aqui, outro milagre. Chegar até em casa, chegar no dia de amanhã, tudo isso faz parte dos milagres de Deus sobre as nossas vidas. Muitos não estão vivendo isso. Tem países aí que estão em guerras constantes, apesar de que o Brasil também tem as suas guerras. Mas aqui, agora, nesse exato momento, você está aqui sentado, ouvindo a palavra tranquilamente. Há lugares em que isso não é possível. Mas aí nos voltamos para a história, para que dela possamos aprender algo através dessa mulher. Em 2 Reis 4, dos versos 1 ao 7, uma história que está lá no Antigo Testamento, nos conta que uma viúva vivia um momento de crise na sua vida. E não era um momento qualquer. A Bíblia relata que essa mulher, ela não sabia como resolver esse problema. Não sabia como encontrar uma saída para ele. Mas eu entendo que a sua fé, entendo que a sua obediência e a sua simplicidade, na busca, né, por essa resolução, ela vai até um homem de Deus, conforme a palavra nos ensina. E nesse caso era o profeta Eliseu. E como resultado, a Bíblia vai nos narrar uma das mais belas histórias de provisão, de
livramento, de intervenção divina, onde o nosso Deus Todo-Poderoso transforma o pouco em muito e o impossível se torna possível, porque tudo é possível ao que crê. E às vezes nós passamos pelas nossas crises, sejam elas quais forem, e esquecemos de exercer essa poderosa arma espiritual que Deus nos deu. Na verdade, sem ela, não podemos nem agradá-lo, né? Que é a fé. Precisamos colocar essa fé em prática. Porque fé, você imagina uma espada, né? A Bíblia fala que a fé é um escudo. Só estou falando aqui uma ilustração. Um escudo também precisa ser colocado no lugar certo para te defender no momento certo. E a Bíblia diz que a fé é como um escudo, né? Paulo fala isso em Efésios 6, que repele os dardos inflamados de Satanás. E isso é constante. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser como escudo, aí vou usá-la como escudo então, ela tem que ser algo que tem que estar constantemente diante de nós, ativa. Não pode ser uma fé passiva. Tem que ser uma fé que nos leva a ser vitoriosos face os ataques do inimigo. Quando Paulo usa essa ilustração de uma armadura de um centurião romano como as armas espirituais para a nossa vitória, é para que nós possamos, como soldados, exercer ou colocar em prática cada uma dessas armas para vencermos as nossas dificuldades. E nesse caso, meus irmãos e irmãs em Cristo, vemos aqui essa mulher vivendo um tempo terrível, e eu quero compartilhar com vocês, assim como eu aprendi, e creio que você também já tenha colocado em prática alguma dessas coisas, algumas lições importantes para vencermos as nossas dificuldades, os nossos problemas em tempos de crise. Porque você vai estar vivendo situações externas, ok? Mas o grande problema às vezes não está lá fora, está aqui dentro. Então você vai ter que combater tanto os temores internos, como combater os inimigos externos, para que nós possamos sair vitoriosos. E essa mulher, com a sua simplicidade, com a sua obediência, com a sua coragem, ela nos ensina coisas importantes, lições valiosas. A primeira que eu reconheço aqui, e quero compartilhar com a igreja, diz a respeito de um testemunho, de alguém que ela amava, que antecedeu a ela, e que fez toda a diferença no momento da sua dificuldade. O texto diz aqui, em 2 Reis 4, no verso 1, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Esse é o testemunho do marido dela. E quando ela vai até o homem de Deus, nós sabemos que nessas sociedades, né, a mulher ela tinha o seu valor, mas o homem era o responsável. Não é que ela tinha menos valor, mas sem o homem ela ficava de certa forma desamparada. E nesse momento a viúva começa a sua súplica lembrando do testemunho do seu marido. Mesmo em meio à dor da perda do seu amado, ela reconhece a vida íntegra que esse homem viveu diante de Deus. E esse foi o motivo pelo qual ela foi levar até o profeta a sua dificuldade. Isso nos ensina, igreja, que devemos valorizar e reconhecer as qualidades de pessoas honradas, honrando também a sua memória, o seu legado, de como essa pessoa viveu diante do Senhor. Porque talvez não foi comigo, talvez você já vem de uma linhagem de crentes, né? Filho de pastor, neto e por aí vai. Às vezes você se torna uma pessoa conhecida, bem respeitada, porque seu pai, seu avô, alguém antes de você carrega um nome, você carrega uma história. Isso faz toda a diferença. Da mesma forma, o contrário, né? Quando alguém foi mal no passado, você acaba carregando também esse legado ruim. E você tenha a oportunidade de quebrar isso com Jesus Cristo. É a única forma. E aqui no contexto, isso mostra que o testemunho de uma vida piedosa abre portas até depois da morte. E foi exatamente isso que aconteceu. E o que isso nos ensina? Olhando para o contexto dessa mulher, havia ali uma dificuldade naquela
sociedade e existia uma regra a ser cumprida. Ela cumpriu, ela foi até o homem de Deus, falou do seu marido: meu marido, teu servo, morreu, mas ele era um homem temente a Deus e por causa disso eu venho até você. E por que você acha que Deus te ouve? Porque você é uma pessoa bacana? Porque você é uma pessoa boa? Não. É porque você vai até Ele em nome de alguém que antecedeu você, que pagou um preço por você. E é por causa desse alguém, por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que o Senhor nos ouve. E aqui em João 14, nos versos 12 a 14, Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Percebam que Jesus fala em crer, porque eu preciso ter o quê, igreja? Preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele continua dizendo: e as fará maiores do que essas. Jesus está dizendo, claro que ninguém vai fazer obras maiores que Jesus. Aqui não é em qualidade, mas em quantidade talvez, pelo tempo que você possa viver nessa terra, mais do que Cristo viveu. Porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa no meu nome, eu o farei. O Pai só nos ouve, porque antes nós cremos em seu Filho. E é por isso que quando vamos ao Pai, Jesus diz: façam em meu nome. Por isso naquele dia alguns vão dizer assim: mas Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, mas eu expulsei demônios, Senhor, mas eu profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muitos vão usar o nome de Jesus, mas não são conhecidos por Cristo, porque nunca tiveram comunhão, nunca tiveram intimidade, nunca viveram Cristo. Quando essa mulher foi até o profeta e disse: olha, meu marido, era alguém que ela tinha intimidade, que ela tinha comunhão. E foi por isso que nessa circunstância, nesse contexto, o profeta ouviu o testemunho daquela mulher, através da vida do seu marido. É assim que o Senhor ouvirá o seu clamor, no momento de crise, quando você for até o Pai, em nome de Jesus. Não se esqueça disso. A segunda coisa que eu aprendo com essa viúva, é que eu preciso buscar a ajuda da pessoa certa. Não é isso? Não posso ir a qualquer um. A Bíblia fala que a mulher clama a Eliseu, em 2 Reis também, no verso 1 do capítulo 4. Essa mulher viveu, como eu disse, um problema sério, porque além de ser viúva, o texto diz que um credor veio e queria levar os seus 2 filhos como servos. Isso a deixaria ainda mais desamparada. Além de não ter o marido para sustentá-la, ela iria perder os seus 2 filhos, que poderiam ser uma fonte de sustento para ela. Aqui a Bíblia não fala a idade desses meninos, mas o que importa é que ela tinha esses 2 filhos para cuidar e também para cuidarem dela. Essa mulher então nos mostra que ela não poderia desistir naquele momento diante de uma situação tão contraditória. E nós encontramos na Bíblia outra história parecida com essa. Parecida. Lembra de Noemi? Lembra que ela perdeu, ela saiu lá da sua terra por causa da fome, foi para Moabe, e lá também aconteceu coisas que ela não esperava. Morreu seu esposo, morreu seus filhos, e ela se vendo desamparada, dispensou suas noras, mas uma ficou com ela, né, que é a história de Ruth, está no livro de Ruth, e ela volta, né, para sua terra natal, porque soube que lá as coisas estavam melhores. E aqui não é diferente. A mulher, a viúva foi buscar ajuda em alguém que ela sabia que poderia dar um retorno para ela. Essa viúva não correu para qualquer lugar, mas ela procurou auxílio em um homem de Deus, que nesse caso, nesse momento, era o profeta Eliseu. Ela sabia que precisava da ajuda de alguém que tinha comunhão com Deus, da ajuda de alguém que tinha um genuíno e verdadeiro testemunho da presença de Deus em sua vida. E aqui, quando eu escrevi isso aqui, estava me lembrando, Deus me trouxe à memória a história do rei Josafá em 2 Crônica 20:20.
no texto, Josafá faz uma oração, e o texto diz que pela manhã se levantaram, todos que estavam ali com ele no deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E essa palavra, queridos, não está distante de nós, porque ainda nesses dias, Deus tem levantado homens sinceros, homens genuínos, homens de Deus verdadeiros, que abençoam seu povo, sua congregação, sua família. E é nessa hora que, ao buscarmos ajuda na pessoa certa, nós vamos encontrar aquilo que estamos buscando em meio a essa crise que estamos vivendo. É claro que as coisas não acontecem no nosso tempo. Talvez essa seja a frustração de muitos de nós cristãos. Quando buscamos ajuda e parece que as portas não se abrem. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz Salomão. Nos momentos de crise, eu creio, nós precisamos buscar primeira direção em quem está na presença de Deus. Quantas vezes você já orou e em silêncio ali no seu quarto, pedindo a Deus um sinal, e eu já tive experiências assim, e no decorrer daquele dia ou daquela semana, aquilo que você pediu foi respondido de uma forma sobrenatural. Se você não tem vivido isso ainda, continue buscando, não desista, porque é a fé que vai mover a mão poderosa de Deus ao seu favor. Ela não desistiu. Não é qualquer conselho que nos leva ao milagre, mas somente a palavra que vem da parte do Senhor. Somente a palavra que vem diretamente do trono da graça de Deus. Ela pode vir de formas distintas, mas quando ela vem, você tem a certeza de que é Deus quem está falando contigo. Porque às vezes Deus fala ou faz algo específico para você saber que é Ele. Então entenda uma coisa, não desista, mas busque na pessoa certa. E aqui, traçando um paralelo, claro que a pessoa certa está na pessoa de Jesus. Quando vamos até nosso Senhor, clamamos em nome dEle, como eu já falei, pedimos ao Pai, Deus usa os seus meios, pessoas, circunstâncias e por aí vai. Deus cria isso para abençoar seus filhos. Por isso, não desista. A terceira coisa que eu aprendo com essa viúva, nos momentos de crise, no caso dela, ela não tinha marido, ia perder os seus 2 filhos. Lute por quem você ama. Não desista. Eu vejo nesses dias, porque Jesus disse isso em Mateus 24, 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o coração daqueles que estão na presença de Deus jamais se esfriarão. Pelo contrário, nesses dias, eu creio, serão como um celeiro. Seu coração vai arder como fogo, com o amor do Pai. Porque a Bíblia fala que o amor de muitos, mas não o amor de todos. E é por isso que nós temos que lutar por aqueles que nós amamos. Seja o seu cônjuge, a não ser que ele não queira, mulher, marido, esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Esse amor, ele arde nos nossos corações, porque ele não vem de nós, ele vem de Deus. Deus não desistiu de você quando você falhou, caiu, ou continua cometendo seus erros. Ele não desiste de nós. Quem nos separará desse amor? Paulo diz isso em Romanos. E aqui o texto nos declara mais uma vez no verso 1, o credor veio e ia levar os seus filhos. O credor exigiu os filhos com o pagamento de uma dívida, igreja. Mas aquela mãe não se deu por vencida e lutou por eles. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Não fazia parte da lei de Moisés. A prática de pagar dívida com filhos não fazia parte. A Bíblia não diz aqui se o credor era um judeu, se o credor era um ímpio, alguém que estava de uma outra terra. Não fala. Mas a lei não estipulava esse tipo de pagamento. A lei
estipulava que em casos de extrema necessidade, o próprio devedor pudesse ser vendido como escravo por um tempo limitado para quitar uma dívida. No caso, o marido tinha morrido, porém com a proibição de vender um irmão israelita com rigor, dizia a lei naqueles dias. No entanto, a lei de Moisés também focava em prevenir a pobreza e promover a generosidade, mandando o cancelamento de dívidas a cada 7 anos e a libertação de escravos no 7º ano, de acordo com Deuteronômio 15. Então havia algo na lei que impedia tal prática, mas aquele credor não queria saber. Ele queria que a sua dívida fosse paga. Então entenda isso, não há misericórdia no mundo. Certa vez, vocês vão lembrar dessa passagem, está aqui só na minha cabeça. Davi havia cometido um equívoco, realizando um censo no meio do povo. Mas Deus queria, porque isso está em dois livros distintos, um explica o outro. E dizia que Satanás havia intentado, Davi a praticar esse tal ato, porque Deus queria tratar com o povo a respeito de algo que eles estavam fazendo de errado. Bom, mesmo nesse cenário, o fato era que quando o juízo de Deus veio, o profeta pediu para Davi escolher se o povo ia sofrer alguns anos de perseguição, de fome, ou 3 dias de uma peste. E Deus falou, e Davi disse para Deus: olha, que não caiamos nas mãos dos homens, na mão de Deus. Então foram 3 dias de peste, aquela peste matou uma série de pessoas. E aí Deus teve misericórdia, o anjo estava com a espada estendida sobre o povo. Deus teve misericórdia com o clamor do rei, e o rei, em agradecimento a Deus por cessar aquele juízo, ele foi realizar uma oferta para o Senhor, E o que eu entendo com isso? Davi escolheu como líder, falou assim: eu prefiro cair na justiça de Deus, porque Deus é muito mais misericordioso do que os homens. Então você não vai encontrar misericórdia no mundo, não vai encontrar. Geralmente, quando você pede ajuda ao mundo, pede ajuda, vou pedir ajuda a fulano, beltrano, infelizmente tem pessoas que buscam N recursos e deixa Deus por último nessa lista. O problema é que quando Satanás te oferece uma coisa com uma mão, no final ele te toma com as duas. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Por isso que é melhor buscar a Deus. Deus é a sua única solução. O mundo irá tentar roubar as coisas mais preciosas que você possui. Queridos, os nossos filhos, eles fazem parte desse tesouro, quando você olha para o contexto dessa mensagem. No Salmo 127, verso 3, está escrito assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Queridos, não deixe de cuidar dos seus filhos. Vivemos um tempo terrível, onde certas ideologias estão doutrinando a mente dos seus filhos, dos nossos filhos. Muita gente pensa assim: mas pastor, agora o meu filho está dentro de casa, dentro do quarto. Pois é, o perigo está lá. No passado o perigo estava na rua, nas esquinas e tudo mais, continua também. Mas agora, por causa disso aqui, o perigo está dentro do seu quarto. Porque o celular traz o mundo para a palma da mão do seu filho. Se você não tem um controle sobre o que o seu filho está assistindo, com quem ele está conversando, e não é só questões sobre pornografia, moralidade, não. São N questões. N. E uma delas é essas ideologias que têm penetrado na mente, nos corações de muitos jovens e os têm desvirtuado da presença de Deus. Não é duro para você, pai, não é duro para você, mãe, ver um filho que não está mais acompanhando você na igreja, que não quer mais saber da palavra de Deus, agora quer viver as coisas do mundo? E quando isso começou? Já parou para pensar nisso?
Então esse é o cuidado, porque o mundo não vai ter misericórdia do seu filho, de jeito nenhum. Lute com oração, lute com jejum e dedicação em ensiná-los. Lembra lá de Provérbios 22:6? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então continue, não desista. Foi mais ou menos o que essa mulher, ela, ao buscar a ajuda do profeta, num contexto diferente, é claro, o que eu estou dizendo aqui é a perseverança dela, é a coragem dela de não desistir daquilo que para ela naquele momento era impossível. Talvez uma situação semelhante você esteja vivendo. Não desista, busque aquele que pode lhe dar uma resposta. O quarto item dessa lista que eu aprendo com essa mulher é sobre a sinceridade diante de Deus. Ser sincero não é uma escolha, é necessário. Mesmo que Deus seja onisciente, saiba o que você vai falar ou pensar antes de você fazer, Deus quer ter conosco um relacionamento. Então não esconda dele o que você está sentindo, não esconda dele o que você está pensando. Às vezes eu já tive essa experiência de pessoas estarem chateadas com Deus. Estão na igreja, mas estão com o coração pesado porque, Deus não me ajuda. Eu clamo, eu choro, eu peço, mas nada acontece. E é complicado quando isso acontece porque se trata de algo que está no nosso coração. Então o problema não está lá fora, está aqui dentro. E em 2 Reis, agora no verso 2 do capítulo 4, a Bíblia diz: tua serva não tem nada em casa. Quando o profeta pergunta: o que você tem em casa? Diz para mim lá. Não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. E era verdade. Era a única coisa que aquela mulher possuía. Ela poderia omitir ou poderia inventar algo. Mas ela foi transparente e diz exatamente o que ela tinha. Quando você for orar ao Senhor, a partir de hoje, seja sincero. Abra o teu coração para Deus de forma a dizer: Pai, mesmo que o Senhor já saiba do meu problema, eu estou vivendo isso, eu não estou bem por causa disso, eu queria que fosse assim ou assado. Mas faça isso com temor, com tremor, mas faça de forma sincera, genuína e verdadeira. Lembra da história do fariseu e do publicano que foram orar? O fariseu se enche de orgulho. Eu faço aqui as minhas práticas, ele foi, como se diz nas palavras de hoje, ele usou de performance, tentou se justificar diante de Deus. A Bíblia diz que o orgulho e a soberba precedem a nossa ruína. E quando ele diz: olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou meu dízimo, eu não sou como esse publicano aí não. Ele se colocou acima daquele publicano, que eram pessoas execradas pela sociedade judaica daqueles dias. E o publicano, segundo o que Jesus narra nessa história, sem ainda olhar para o alto, dizia: Pai, sê propício a mim, pecador. Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que os ouviam, e pergunta: e aí, quem que você acha que foi justificado? Porque aquele que quisesse justificar diante de Deus, aqueles que se humilham que serão exaltados, não os que se justificam diante do Senhor. E foi exatamente a sinceridade que vai fazer toda a diferença na sua oração. Deus se agrada da sinceridade, porque quando falamos a verdade, reconhecemos nossas limitações e abrimos espaço para que Ele multiplique o que temos em nossas mãos. E aí me vem à mente uma outra história. Lembra quando Jesus estava com os discípulos, aquela multidão, 5.000 pessoas, e aí vamos alimentar a multidão. Mas Senhor, a gente não tem nem se juntar todo o dinheiro que tem aqui, a gente não consegue. Mas quem disse que eu preciso disso? Alguém tem, o que vocês têm aí? Aí apareceu alguém com 5 pães e 2 peixinhos. E foi exatamente isso que Jesus usou para alimentar toda aquela multidão. Jesus não precisa de muito não. Ele só precisa de verdade, de sinceridade, de coragem, de fé, para que possamos ver o milagre nas nossas vidas. O que nós precisamos hoje e sempre
É apresentar para Deus aquilo que o nosso coração está realmente clamando. Fale com Deus. É disso que você está precisando? Pai, eu só tenho isso. Às vezes chega no final do mês, você olha para o seu salário, olha para as suas dívidas, não vai dar para pagar. E agora? Oremos. Pois segundo o que eu aprendi com essa viúva, quando em meio às nossas limitações reconhecemos com sinceridade que somos dependentes do Senhor, é Ele quem vai fazer multiplicar sobre as nossas vidas o que estamos precisando naquele momento. Você crê nisso? Amém? Creia. A quinta coisa que eu aprendo com aquela viúva é que eu preciso ter uma boa relação com as pessoas ao meu redor. O segundo mandamento que o Senhor Jesus nos ensina é qual? Amai o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro qual é? Amai a Deus acima de todas as coisas. Percebam que os dois mandamentos requerem relacionamento. E por que amar a Deus está em primeiro? Porque o amor que vem de Deus nós não temos. Nós não geramos esse amor. Nós somos pecadores, somos falhos. Nós já nascemos, com um defeito de fabricação. Essa é a verdade. Somos maculados pelo pecado. Por isso que quando Nicodemos foi ter com Jesus lá em João 13, ele diz: é necessário nascer de novo. É uma nova criatura, você tem que nascer do zero, da água e do Espírito, como diz a palavra. É um recomeço. E isso fala muita coisa. Porque quando Jesus diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, mas antes eu preciso reconhecer quem é Deus na minha vida, porque é Deus quem vai me ensinar o amor de verdade, para que eu possa amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar de uma forma como eu nunca o fiz. Porque se você ainda continua no mundo, vivendo as coisas do mundo e praticando as coisas do mundo, esse amor que o mundo prega, seja o eros, seja o amor de amigo, qualquer um deles que não seja o ágape, isso não vai me levar a lugar nenhum. Porque todos esses sentimentos humanos, eles são falhos, eles são egoístas, mas o amor de Deus não. Porque quando aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, para depois exercermos o nosso amor ao próximo, nós não vamos exigir mais nada das pessoas, porque nós vamos viver esse mesmo amor para com o nosso irmão. O mesmo amor que Deus imprimiu sobre nós através de Cristo, que Deus derramou sobre nós, é esse amor que vai permear todos os nossos relacionamentos, que vai nos ensinar a viver conforme a régua de Deus, e não a minha, mas a de Deus. Mas humanamente eu não posso, porque eu dependo dele para viver assim. É na dependência dele que eu vou construir um relacionamento com o meu próximo, de forma que primeiro ele me ensinou a me amar, porque ele me amou. E aí eu vou poder amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí o texto diz, no verso 3: vai e pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, hein? E aí eu te pergunto, se ela não tivesse uma boa convivência com os seus vizinhos, será que ela conseguiria vasilhas? Você já deve ter, não sei se você já morou em lugares diferentes, distintos, e já conviveu com pessoas distintas, já conviveu com um vizinho chato, vizinho lá que põe aquele som do mundo lá tocando na sua orelha, quando você não era crente, tudo bem, agora você é crente, agora tudo vai incomodar você. Aquele vizinho que coloca o som na rua quando vai lavar o carro, que talvez vai fazer uma festa, aquela gritaria, bebedeira, bom, pois é. Mas ainda assim, com esse amor que você aprendeu de Deus, você vai aprender a amá-lo, não retribuindo a ele o que ele merecia. Esse é o amor. Às vezes você pensa que o amor de Deus é um sentimento, Não é um sentimento.
Amar é uma atitude, amar é uma decisão. Uma decisão de não fazer com o próximo, né, o que ele merece. Foi isso que Deus decidiu. Deus decidiu em Cristo não imprimir, não lançar sobre nós o que nós merecíamos, que era a condenação eterna. Ele decidiu nos amar, entregando o seu Filho, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E esse é o grande desafio, igreja, que a viúva nos ensina. Um coração que vive em paz com o próximo tem acesso a recursos em momentos de necessidade. Porque quando você vai até Deus, lembra quando aquela passagem que Jesus fala sobre a oferta? Se você descobre que você tem alguma coisa contra o teu irmão contra você, vai lá primeiro e faz o quê? Reconcilia com o teu irmão. Por quê? Porque Deus não recebe uma oferta de um coração que está magoado, ferido, mas não no sentido, não é uma mágoa porque te feriram apenas, é um rancor, essa é a palavra correta. Sabe o coração rancoroso? Também você não, eu não perdoo fulano. Lembra-te de uma coisa, o perdão não é uma cura para quem você está perdoando, é uma cura para você. Por isso que quando o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, Ele fala, perdoai as nossas dívidas, nós falamos, né? Jesus nos ensinando, as nossas dívidas, os nossos devedores, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muita gente não percebe que há uma condição para Deus me perdoar. Senhor, o Senhor só vai me perdoar se eu perdoar o meu irmão. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Então o perdão, muitas vezes, o perdão na verdade é uma cura para nós. Mesmo se aquela pessoa não se arrependeu, perdoar é fundamental para a nossa saúde espiritual. Para que tudo que você fizer diante do Senhor, seja uma oferta, sabe, qualquer coisa que você fizer, uma oração, ela possa subir até o trono da graça de Deus. Porque se houver rancor, se houver mágoa, se houver algum sentimento no seu coração que interfira nesse relacionamento, Deus não vai receber. É simples assim. Se depender de você, como diz o apóstolo Paulo, faça tudo para ter paz com o seu próximo. Depende de você, perdoe. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então eu aprendo que o bom relacionamento é uma ponte que Deus pode usar para realizar milagres. Às vezes aquele seu vizinho chato vai ser aquela pessoa que vai bater na tua porta no momento de necessidade. Por isso que o seu coração tem que estar em paz com Deus. A sexta coisa que eu aprendo com a viúva é que ter uma boa relação com o próximo, né, vai muito além de apenas uma necessidade passageira, mas de um relacionamento genuíno. Isso nos leva mais além. Esse foi o texto que eu li agora, é o próximo aqui. Sexto, obedecer à instrução de Deus. No verso 5, 2 Reis 4, a sexta coisa que eu aprendo, o texto diz, partiu pois dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas enchiam. Presta atenção numa coisa, em algum momento, após essa palavra, ela questiona? Não, a Bíblia diz que ela fez exatamente o que o homem de Deus pediu a ela. Ela foi, saiu dali, chamou seus filhos, fechou a porta, né, um simbolismo aqui, ou seja, vai lá e faça o que eu te ordenei. Ela foi e fez exatamente o que ela ordenou. Me lembra de uma passagem do homem de Deus, do profeta velho, vocês vão lembrar disso. O homem de Deus recebeu uma ordem de Deus, olha, você vai chegar lá, nesse lugar onde eu estou te enviando, você vai orar sobre aquele altar, você vai ir por um caminho, vai voltar por outro, se te oferecerem alguma coisa você não vai aceitar, e ponto final. Só que naquela cidade onde aquele homem de Deus chegou, havia um profeta velho, um profeta que talvez já não via muitas coisas, já não era muito procurado, e quando ele ouviu falar do homem de Deus, ele foi até o homem de Deus.
O homem de Deus estava muito bem cumprindo o que Deus havia falado com ele. Ó, vai lá e faça isso, isso e isso. Não aceite nada que te oferecerem. Se for por um caminho, volte por outro. No meio do caminho o profeta velho diz, não, mas eu também sou profeta. Vamos lá comer na minha casa. E ele foi. Isso nos ensina muita coisa, porque quando Deus fala algo conosco, não deixe que ninguém te desvie disso. Lembra quando Paulo falou lá em Gálatas, se um anjo do céu, ou outro falar a respeito, algo diferente do que eu estou pregando aqui, seja anátema. Se Deus falar algo ao teu coração, e você tem convicção de que foi Deus que falou, não deixe que ninguém, mesmo que seja um profeta, tire isso do seu coração. Creia no que Deus falou com você, se você tem essa intimidade com Deus. E foi exatamente isso que essa mulher viveu, porque ela buscou quem? Ela buscou um homem de Deus, não foi uma pessoa qualquer. Ela buscou a ajuda de alguém que tinha intimidade com Deus. Então ela recebeu aquela palavra e cumpriu cabalmente. Ou seja, igreja, eu aprendo aqui que a obediência à palavra de Deus e aqueles que Ele levanta como instrumentos é a chave para o milagre. O azeite só flui quando obedecemos. O Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa em nossas vidas, Ele opera em um ambiente de obediência, fidelidade, compromisso. Você já viu alguém desobediente ser cheio do Espírito Santo? Eu nunca vi na palavra de Deus, não tem isso. Geralmente os desobedientes pagam um preço muito alto. Então guarde essa palavra no teu coração. O azeite só flui quando obedecemos, porque a obediência precede a nossa vitória. E por fim, há um resgate a ser feito aqui nessa noite. É isso que eu quero encerrar com vocês. Nós precisamos trabalhar em unidade. Precisamos trabalhar em família. E eu digo isso tanto na sua família consanguínea, seus filhos, parentes e tal, como sua família espiritual, que é a sua igreja. Andarão dois juntos se porventura um estiver em desacordo? A igreja é um lugar aonde temos que buscar essa unidade de pensamento, de espírito, o mesmo espírito, um só pensamento, para que haja comunhão. Senão, vai haver discórdia, confusão, e esse ambiente não é de Deus, porque Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de comunhão, e é isso que Ele espera. E aí o texto nos ensina aqui no verso 5, que os seus filhos traziam as vasilhas, ajudando ela a encher aquelas vasilhas. Os filhos estavam participando do processo de libertação, de livramento, de bênção, de milagre, trabalhando junto com a mãe, ou seja, aquilo ali foi um esforço coletivo. Sua família não é uma quadrilha, é uma família, apesar de que tem muitas famílias que parecem quadrilha, mas eu profetizo que a sua casa é uma casa cheia da graça, da bênção e do Espírito Santo de Deus. Sua casa pertence ao Senhor. É quando você declara, e não só declara, mas vive aquelas palavras daquele carcereiro, que quando ele recebeu, perguntando para Paulo e Silas, o que eu faço para receber tão grande bênção? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou como o próprio Josué declarou, quando perguntaram, vocês não querem servir, vocês querem andar de qualquer jeito? Agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem que ser uma decisão. Você é o pai, você é a mãe, você é a responsável. Você que está ali no topo, entre você e os seus filhos, é você que está mandando ali. Então você que tem que declarar a bênção sobre a tua casa. É você que tem que declarar a bênção sobre os seus filhos. É você que tem que fazer diferença naquele lugar. Famílias unidas, igreja, experimentam milagres. Sabe por que a sociedade está assim hoje? Porque Satanás conseguiu macular a família. Sabe por que muitos cultos muitas vezes não tem mais
Porque provavelmente em casa está faltando comunhão com Deus, oração, intimidade, busca. Nós queremos fazer um resgate aqui na Getsemane. Nós queremos resgatar as famílias. Nós queremos implantar, voltar, a trazer para a igreja o desejo de vocês poderem ter cultos familiares. É importante. Não só o culto na igreja, mas o culto a Deus tem que começar lá dentro da sua casa. Você, líder, pai, mãe, você é quem manda ali. Separa um dia para orar com seus filhos, para fazer um culto doméstico. Pai, meu filho, você amanhã vai trazer a palavra, você vai louvar, você vai fazer isso. Comece a criar um ambiente, comece a criar uma atmosfera, porque sabe o que vai acontecer quando você começar a desenvolver esse relacionamento dentro de casa? Isso vai se refletir dentro da igreja. Porque a igreja ela não começa aqui, ela começa lá na sua casa. É lá que a igreja nasce. Ah, pastor, mas eu moro sozinho ou sozinha, não tem problema. É lá que começa o seu relacionamento com Deus. E aquilo que você pedir a Deus ali no secreto, Ele vai te honrar publicamente, diz a palavra do Senhor. O que eu aprendo? Que quando pais e filhos se juntam, oram juntos, eles colaboram juntos para que a provisão divina se manifeste para todos. Eu tenho certeza que você quer ver seu filho próspero, sua esposa, seu marido próspero. Então, marido, abençoe sua esposa. Esposa, abençoe seu marido. Pai e mãe, abençoe seus filhos. Filhos, abençoe os seus pais. Crie um ambiente favorável para que o Espírito Santo habite naquele lugar. E foi assim que essa mulher, trabalhando em unidade, venceu. O azeite encheu uma quantidade que a Bíblia não diz de vasilhas, e o profeta diz: pega uma parte, vende, paga o seu credor, e com a outra parte viva disso. Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de bênçãos. E quando eu falo prosperidade, igreja, não confundo com dinheiro, riqueza, não posso. Prosperidade é ter de Deus o que a gente precisa, mesmo que seja o suficiente para aquele momento. Seja grato, ser fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. É Ele quem vai prosperar os teus caminhos, mas você tem que ser fiel, você tem que ser sincero, conforme aprendemos, porque essa história nos mostra que o pouco nas mãos de Deus, igreja, se torna muito, que a obediência abre portas para a realização de milagres, que os relacionamentos saudáveis e a sinceridade atraem as bênçãos sobre as nossas vidas. A fé que age é a fé que vê resultados. É isso que buscamos aqui nessa noite. Assim como Deus multiplicou o azeite daquela viúva, Ele ainda pode e vai multiplicar esperança, provisão e vitória sobre a sua vida. E eu não estou lançando aqui palavras vãs ao vento. São palavras que a própria Bíblia nos ensinou nessa noite. Então creia. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.